Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando mais uma vez no ar o seu podcast sobre as ciências humanas, esse programete de história pública que está com você a cada semana trazendo novidades, debates, reflexões sobre diversas coisas, né? A gente não se limita apenas a temas históricos. Bom, estamos aqui mais uma vez para fazer companhia aos seus ouvidinhos, onde quer que você esteja, lavando seus pratos, fazendo seus exercícios físicos, indo para o trabalho, para a escola, enfim, seja lá onde for. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o pipoqueiro das Minas Gerais, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Estava apresentando aqui uma das iguarias de Juiz de Fora para os membros dessa mesa. O famoso pipoca com queijinho do calçadão da Rua Alfield. No calçadão não é só onde o Bolsonaro toma facada, não. Tem pipoca com queijinho também. Qual é o queijo que acompanha a pipoca? É o queijo... Gente, Carol tá dando muita pala aqui. Sabem o que é pala? Não. Não, pala, eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou falar do queijinho, ó. O queijinho, ele é um queijinho parmesão, em quadradinho, assim, ó. Bem gostosinho, bem crocantezinho, assim, frito. Ele vai no meio da pipoca e aquele salgadinho dele mistura com o salgadinho da pipoca, fica show de bola. E para quem não conhece o termo pala, em Juiz de Fora, que tem um diálogo com um dialeto próprio, pala é gargalhada, risada. Interessante. Bom, temos aqui também ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e atualmente acompanha o aumento dos preços do hortifruti. O camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Acompanhando esses que só sobem de tudo aí, graças às chuvas repentinas que sempre aparecem aqui na região de semiárida, do nada chove, e a agricultura familiar é a primeira prejudicada nisso aí, né? E lavar os preços lá pra cima. Mas Felipe falando dessa pipoca, eu sempre tava lembrando aqui do salgadinho que Pablo gostava quando eu levava lá pra UPE, pra Universidade aqui de Pernambuco, né? Fazia o curso de História. Eu levava um salgadinho sabor chulé. Pablo gostava muito do cheiro. Velho, o Kleber falou agora de um negócio que era ele entrar e a turma toda sair da sala. Era a porra desse salgadinho que ele levava. Mano, que salgadinho fedorento, velho. Que salgadinho fedorento. E muito gostoso. Nossa senhora. Delícia. Ali, enfim, a pessoa que quer aumentar suas chances de ter algum problema no estômago, consuma aquela desgraça, porque era o que o Kleber mais consumia, meu Deus do céu. Bom, temos aqui também a presença dela, que é internacionalista, é tradutora, é filóloga, mora na Costa Rica e nas horas vagas é instrutora de fuga em ocasiões de terremoto. A senhora Caroline Prado. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E sim, sou instrutora de fuga, sou especialista em estetos. Viver na Costa Rica é isso, né? E quero fazer um comentário sobre a palavra pala. Vivo na Costa Rica, mas eu sou de São Paulo. E em São Paulo a palavra pala existe, mas ela tem um uso diferente. A gente fala que uma pessoa está dando pala é quando ela está como mostrando reações exacerbadas. Você fala para alguém, olha, não pode olhar agora, não dá pala. E se você dá a reação muito na vista, então a gente tem um pouco diferente. Isso é o Brasil, né? Olha que legal aqui regional, né? Em Juiz de Fora, o pala é rir, é dar gargalhada, e tem uma coisa que é Venas. O pessoal aqui da mesa é Venas. Como é que é? Venas. Sabe o que é Venas? Não, essa eu não conheço. Acho que não existe em São Paulo. Vocês estão Venas. Fica aí de curiosidade até o final do episódio. Venas? Eu conto o que é Venas. Se você
Tá Vou dar uma de João Kleber aqui, ó. Se você quer descobrir o que é Venas, tem que ouvir o episódio até o final. Espero que seja elogio. Então a curiosidade do episódio de hoje vai ser por sua conta, viu? Quando chegar nas indicações, você revele. Beleza, a gente descobre o que é Venas. Bom, estamos aqui hoje reunidos com essa galera maravilhosa para falar a partir do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e as enchentes que estão acontecendo por lá. A ideia é que hoje a gente bata um papo sobre mudanças climáticas e como o capitalismo, por exemplo, ele influencia essas mudanças climáticas e, enfim, entender e analisar o que está rolando lá no Rio Grande do Sul, com todas as fake news que estão sendo divulgadas sobre o assunto. Enfim, vamos tentar compreender esse tema hoje, mas antes, Kleber Roberto, vamos para a marmota da semana. Marmota da semana. Essa daqui veio direto do Tocantins e tá lá no G1. Juiz encerra depoimento após ré abrir cerveja em audiência virtual. Entre aspas, não vou fazer interrogatório de uma pessoa que está bebendo. O juiz da segunda vara de Augustinópolis, Tocantins, decidiu encerrar um depoimento depois que a ré de um processo criminal abriu uma garrafa de cerveja durante uma audiência virtual nesta segunda-feira, 6 de maio. A mulher foi excluída da sala e condenada a pagar 10 salários mínimos por desrespeitar o judiciário. O processo é público e a audiência foi gravada. Na gravação é possível ver que Rebeca, inicialmente, estava dentro de um veículo. Na sequência, ela saiu do carro e entrou em casa, finalmente pegou uma garrafa verde, abriu e começou a beber em frente à câmera. Isso aconteceu enquanto uma testemunha prestava depoimento. Brasil não é para amadores, não. Brasil é complicado, viu? Não pode tomar nenhuma breja, né, durante o... não pode nem... Se fosse Campari, até passava, mas a breja, não. A breja, eu juro pra você que eu lembrei desse nome, breja, na voz do Calvo do Campari, velho. Enfim, vamos para o nosso giro de notícias? Começando aqui com o Brasil de Fato. A culpa não é do clima. O extremo climático no Rio Grande do Sul não é isolado. A crise ambiental que vivenciamos vai muito além da crise climática e tem suas origens no próprio modo com que o sistema capitalista organiza a relação entre o ser humano e a natureza. A produção orientada somente pela acumulação de lucro gera um enorme desperdício dos recursos naturais, ou como preferimos denominar popularmente, os bens comuns da natureza. UOL. Maioria liga tragédia no Rio Grande do Sul às mudanças climáticas, diz pesquisa. Pesquisa do Instituto Quaest, divulgada nesta quinta-feira, dia 9/5, ou seja, ontem, antes dessa gravação, aponta que 99% dos brasileiros enxergam relação entre mudanças climáticas e as enchentes no Rio Grande do Sul. O levantamento ouviu 2.045 pessoas em 120 municípios, entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A maioria dos entrevistados, 64% deles, respondeu que a tragédia está totalmente ligada às mudanças climáticas, enquanto 30% disseram que em parte e 5% que pouco, e apenas 1% não enxergaram ligação. G1. Fake news atrapalham trabalho de ajuda às vítimas no Rio Grande do Sul, diz comandante do Exército. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou nesta quinta-feira, dia 9, em entrevista à Globo News, na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, que notícias falsas sobre a tragédia das enchentes no estado têm atrapalhado o trabalho da ajuda às vítimas. Abre aspas. Já foram resgatadas mais de 60 mil pessoas por todas as forças. E aqui eu estou colocando todo mundo. Não tem que ter diferença entre Exército, Marinha, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil ou voluntários que estão trabalhando.
Toda ajuda é importante nesse momento, mas as fake news prejudicam o trabalho. Fecha aspas, disse Paiva. BBC. Cidades inteiras do Rio Grande do Sul terão que mudar de lugar, diz pesquisador que alertou para despreparo contra chuvas. O comportamento das chuvas mudou. Eu tenho feito um levantamento e já percebi que de 2013 para frente nós temos um acumulado de precipitação, chuvas, no mês de mais de 300 mm, ou seja, 300 milímetros. A minha pergunta é: o que nós, por exemplo, da Defesa Civil, temos programado para prever essas possibilidades? Em algum momento, vamos começar a ver inundações em áreas em que a água não chegava com tanta frequência. E vamos lembrar disso que estamos falando aqui hoje. O alerta acima, feito em junho de 2022, durante uma audiência pública na Câmara de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e aponta em vídeos nas redes sociais como profecia à luz das inundações que já deixaram pelo menos 90 mortos no Rio Grande do Sul. É do ecólogo Marcelo Dutra da Silva, doutor em Ciências e professor de Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Para fechar, CNN Brasil. Enchentes no Rio Grande do Sul são lembrete de efeitos caóticos da crise climática, diz ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou nesta quarta-feira, 8/5, a destruição e as mortes causadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Ele também afirmou que equipes da organização internacional estão de prontidão para auxiliar o Brasil. Além disso, Guterres disse que as inundações no estado gaúcho são um lembrete dos efeitos devastadores da crise climática e pedindo que a comunidade internacional atue para conter os efeitos caóticos das alterações climáticas. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. O Rio Grande do Sul abriga 497 municípios, sendo que 388 foram afetados por um dos temporais mais destrutivos dos últimos anos, atingindo cerca de 1,3 milhão de pessoas em vários graus, seja por enchentes, falta de serviços básicos ou abrigo. Os registros contabilizam 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 feridos. Nesse cenário de desolação, é difícil encontrar palavras de consolo para aqueles que enfrentam diariamente esse pesadelo. Eles se tornam parte de uma triste estatística de refugiados climáticos, vítimas não só da natureza, mas também das estruturas sociais que os marginalizam. Duas questões cruciais ressurgem com força nesse momento, embora não sejam novidade. A primeira delas remonta à frase de Karl Marx, proferida há 150 anos. O capitalismo destrói suas principais fontes de riqueza, o ser humano e a natureza. Essa destruição parece ser intrínseca ao sistema, perpetuando-se ao longo do tempo. As inundações causadas pelas chuvas
já ceifaram, né, quase que 100 vidas no estado. As autoridades federal, estadual e municipal mobilizaram esforços de resgate que seguem em andamento. Só de agentes federais são mais de 14 mil pessoas envolvidas. Outro ponto que eu quero levantar é o seguinte: de um lado, a gente sabe que o capitalismo ele destrói os seres humanos e a natureza. De outro lado, a questão que fica é: será que o governo se preparou para um momento como esse, sabendo que as mudanças globais já são uma realidade? Bom, as pessoas que se destacam, se dedicam, né, ao resgate, elas enfrentam não só suas próprias dificuldades, mas também, muitas vezes, elas sacrificam o conforto de estar em seu lar e até mesmo tempo com suas famílias. E aí a gente vê a propagação de notícias falsas, que só vem aumentando o desânimo e a desinformação na população. Diversas fake news, divulgadas por diversas pessoas, viralizaram nos últimos dias naquilo que parece ser uma estratégia de confusão e descrédito às instituições. Muitos desses divulgadores dessas mentiras são influenciadores ou supostos voluntários envolvidos na distribuição de donativos aos atingidos pela enchente, com alguma intenção que, enfim, a gente precisa analisar. Intenção de quê? Estão trabalhando para quem? A desserviço de quem? Embora os sinais de destruição e perigo sejam evidentes, ainda persiste uma visão da Terra como uma fonte inesgotável, alimentada por uma cultura que não internalizou a necessidade de limites ecológicos. Apesar dos clamores contra a devastação ambiental, o conformismo global ainda é dominante, enraizado no apelo sedutor da modernidade. E quando se trata de mudanças climáticas, o capitalismo ele é culpado, sem sombra de dúvidas. Desde a Revolução Industrial, o capitalismo tem operado sob a premissa do crescimento infinito, alimentando-se vorazmente dos recursos naturais do planeta. Para maximizar os lucros, as empresas capitalistas exploram sem piedade os combustíveis fósseis, desmatando florestas, poluindo rios, oceanos, sem considerar as consequências devastadoras para o meio ambiente. E quando essa lógica, quando essa ideologia guia as ações de um Estado, aí o desastre está completo. A maioria conservadora do Congresso Nacional e do Rio Grande do Sul tem aprovado diversos projetos considerados nocivos para o meio ambiente, dentre eles a redução do dinheiro destinado à prevenção contra esses desastres relacionados às mudanças climáticas. Meus amigos, qual é a perspectiva que vocês veem nisso tudo? Como é que vocês estão entendendo esse processo? Qual é a análise que vocês fazem desse momento que evidencia mais uma vez que o mundo está mudando, o clima está mudando e a gente não está fazendo nada? Eu passo a bola aí para vocês. Eu acho uma coisa muito interessante que, bom, é sempre o capitalismo, né? Porque o agronegócio são sempre empresas, grandes empresários em busca de lucro, desmatando os lugares que não era para desmatar, para espaço para plantação de soja, para criar espaços, né? E etc. Para ganaderia para os gados, já misturei o espanhol. E eu estava lendo uma reportagem, uma notícia da UOL, né, também, inclusive, que dos 513 deputados, uma deputada, ela destinou a verba de uma emenda para as mudanças climáticas. E claro que foi uma deputada indígena. O nome dela é Célia Chacriabá, do pessoal de Minas. Então, sempre os indígenas, né, gente? Se a gente buscar, não é de agora, não é hoje que eles estão falando sobre as questões climáticas, sobre que o mundo pode se acabar em fogo ou em água. Enfim, tem muitas previsões dos indígenas. A cosmovisão dos indígenas é uma coisa incrível. Como eles lidam com a terra, como eles trabalham com a terra e sempre a favor da terra, como para nunca nada faltar. Só para a natureza se reciclar. E é uma coisa que a gente não aprende. Os outros seres humanos não aprendem. O homem branco não aprende isso com o indígena. E a gente está pagando um preço. Sobre uma perspectiva do que a gente imaginar, não só Rio Grande do Sul, mas
digamos, Brasil e mundo em si, eu não consigo ver mais uma perspectiva assim de ponto de retorno. Eu sou pessimista com isso, porque a gente vive um mundo em que as pessoas querem consumir infinitamente os recursos naturais em um planeta que tem recursos finitos, ou seja, tem recursos que uma hora mais cedo ou mais tarde vão acabar. E toda essa degradação que ocorre com relação à natureza, ela tem futuramente o seu preço. O clima, ele vai se adaptar a essas mudanças que são impostas contra ela, contra o clima, no caso. Eu estava mesmo ouvindo alguns podcasts, ouvi um podcast do Café da Manhã e tinha uma pessoa do Rio Grande do Sul falando exatamente isso, que a questão climática mudou muito. Essa pessoa, ela dizia que no Rio Grande do Sul, por exemplo, acontecia chuvas fortes, mas assim, era períodos de 4 anos, 3 anos ocorria a chuva forte e tal, mas não era tão forte como aconteceu esse ano. E repetidamente, porque em meados do ano passado já tinha ocorrido uma chuva tão forte, tão intensa quanto essa. É tanto que algumas cidades como Mussum, no Rio Grande do Sul, ela estava sendo reconstruída de uma tragédia, de uma enchente que ocorreu no ano passado. Ou seja, as pessoas mal conseguiram, digamos, reconstruir suas casas e veio uma chuva ainda mais forte, uma enchente ainda mais forte e acabou de destruí-las. E é tanto que essa cidade, eu vi em algumas reportagens também dizendo que ela é uma das cidades que, pelos pesquisadores, ela tem que ser retirada, ela tem que ser reconstruída em outro local. Ou seja, é exatamente isso que a gente comenta, foi comentado logo aqui, sobre a questão de refugiados climáticos. Eu até estava lembrando que a gente comentou sobre isso aí vai ser até minha recomendação no final do podcast, mas já vou deixando assim um comentário, porque a gente falou sobre refugiados climáticos em um podcast no final de 2023, e a gente falava algo como se fosse ainda distante, ainda fosse demorar um pouco ainda a ocorrer isso, e fosse algo distante, não tão próximo da nossa casa aqui, Brasil. E a gente já está falando, meses depois, de cidades que podem ser deslocadas por causa de desastres climáticos. E isso assusta muito. A gente já vive em um país que tem seus desastres climáticos, região serrana, Rio de Janeiro, aqui em Recife, Pernambuco, já teve desastre em 2022, mas eu acho que esse é o primeiro que a gente vê um estado praticamente tudo, de norte a sul, praticamente todo alagado e precisando de ajuda. E um estado grande, um estado do tamanho da Grã-Bretanha, lá na Europa. O Reino Unido da Grã-Bretanha é menor que o Rio Grande do Sul. E um estado todo como esse está arrasado por chuvas que vêm através dessas mudanças climáticas tão desastrosas. E só para passar a palavra, eu ouvi também um podcast com o Sérgio Sacani, que é do Space Today, que ele estava comentando sobre questões climáticas, e ele falou algo que é realmente o que vai acontecer, infelizmente, está acontecendo. O clima, ele vai se adaptando, e quando ele está se adaptando a essas mudanças impostas pelo homem, esse clima ele não quer saber quem é pobre, quem é rico, quem é o presidente, quem é o governador, quem é o presidente, qual é o país, se o governo é de esquerda ou de direita, ele não quer saber nada disso. O clima vai se adaptar ao que o homem impôs a ele. E os resultados estão aí, estamos vivenciando exatamente isso. O Pablo ele falou no editorial que o mundo está mudando, né? Eu acho que o mundo já mudou, né? O tempo já mudou, a gente já vive um outro momento aonde catástrofes como essas que estão acontecendo, que está se acometendo no Rio Grande do Sul, de certa forma isso já se tornou meio que realidade para a gente no nosso dia a dia, né? A gente já tem um costume um pouco disso. Eu estava até pensando, vindo para casa agora, antes da gente gravar, e estava pensando sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e alguns outros eventos que a gente tem passado, né? Há pouco tempo 2020, a gente teve aquela queimada
no centro-sul do Brasil, ali no Pantanal. Em 2020 a gente teve uma seca muito grande no Pantanal, que foi assim, totalmente fora da curva, que era um momento onde o bioma ali vai demorar anos para se recompor. Em consequência disso, no ano seguinte a gente teve uma queimada totalmente fora do comum na região, devido a pouca concentração de água. Então, assim, cada ano que passa a gente tem visto cada vez mais pessoas sendo atingidas, cada vez mais espaços sendo atingidos, e é muito de encontro com o que o Kleber falou, né? Que as mudanças climáticas, elas não vão escolher branco, rico, preto, pobre, não vai escolher ninguém, ela vai atingir a todos e ela já está atingindo a todos, né? E é desesperador a gente parar para pensar nisso e pegando como ponto focal agora o Rio Grande do Sul, a destruição que aconteceu, a questão de números que têm sido levantados para uma possível recuperação do Estado, um possível reposicionamento das pessoas, né, assim, para recomeçar a vida é muito complexo. E é muito triste porque, pensando nisso no caminho, voltando para casa, eu vi no Clima Tempo que Porto Alegre já está em alerta, né? A gente está gravando esse episódio numa sexta-feira à noite e a previsão para os próximos 2 dias, ou seja, para o final de semana, é que chova todo o volume esperado para o mês de maio, só neste final de semana, ou seja, uma cidade que já está praticamente destruída, um estado que já está extremamente fragilizado, corre o risco de ventanias e tempestades aí nas próximas 48 horas que a gente está passando. Ou seja, é muita destruição e, assim, é muita consequência de todo um desmatamento, de tudo de todo esse crescimento do capitalismo, essa busca incessante do lucro. Sem dúvida. E aí, veja só, olhando para trás, a gente fala de desastre, né? Aconteceu um desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Mas olhando para trás, a gente vê que usar o termo desastre se justifica apenas pelo fato de que realmente para aquelas famílias foi um desastre. Mas o desastre pressupõe algo imprevisível, algo que é imprevisto. E na verdade não é. Vê só, eu dei uma pesquisada aqui sobre algumas ações que aconteceram anos anteriores à enchente desse ano, né? Aí, por exemplo, em 2022, e aí é uma coisa que foi noticiada pela RBS TV, tá no portal G1. A notícia diz o seguinte: desmatamento da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul aumenta e área preservada reduz para 7%, muito preocupante, diz o Ministério Público. No primeiro semestre de 2022, foram 1.172 hectares retirados, o equivalente a 1,6 mil campos de futebol. O Ministério Público fez a operação para multar quem derruba as árvores. Vê só, aí pode ter um ouvinte que vai dizer: mas o que é que tem a ver desmatar a Mata Atlântica com as enchentes? Né? O nosso ouvinte mais desinformado. A questão é que, quando se tira a mata, se abre o solo para que, primeiro, a água das chuvas ela acabe destruindo ali as nascentes dos rios e, consequentemente, o que acontece? Quando chove, o efeito vai ser um efeito de que a água ela não vai ser mais comportada dentro do rio. Estavam até mostrando uma fotografia da chuva e como o rio ele se alargou completamente. Aquilo ali é fruto de você desmatar o solo, fazer com que, através disso, as nascentes morram, os rios, consequentemente, eles acabem com um processo de assoreamento, e quando chove, a água não entra no curso do rio. Ele acaba se evadindo, indo para outras áreas. Não quer dizer que o rio aumentou, que, enfim, nós temos mais água doce. Quer dizer que o processo de assoreamento fez com que a água se tornasse tão... o curso do rio ficasse tão impossível de reter essa água, que essa água teve que se espalhar por vários lugares. E aí junta essa questão com outra. A presença da Mata Atlântica na região
ela serve para regular os ciclos de chuva do estado. Então, quando você desmata a terra e no lugar dela você planta, seja lá, plantação de alguma coisa, que é o que vai acontecer, né? Porque quando a mata foi retirada, a agricultura irregular foi plantada no lugar aonde essa mata foi destruída, né? E aí você vai ter na mesma matéria dizendo que as imagens de satélite mostram a presença agora de fazendas, né, com várias plantações, geralmente monocultura de alguma coisa, especialmente aí soja, trigo, enfim, que não possuem, vamos dizer assim, é uma planta estrangeira que não possui naquela região qualquer relação com o ecossistema. Isso desregula o ecossistema todinho. Ou seja, nós estamos vendo hoje a somatória de uma série de erros que tem, por exemplo, no episódio do desmatamento da Mata Atlântica, uma coisa crucial. E aí vem outra coisa, né? Não é só isso, porque desgraça pouca, né, é besteira, tem que ter mais desgraça. O governo Eduardo Leite, aí essa notícia foi 2022, essa 2023. O governo Eduardo Leite comemorou a redução do orçamento destinado para combate, enfrentamento aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Comemorou a redução. Agora ele comemorou a redução como se fosse um grande evento e uma grande vitória do governo rio-grandense. Porque o orçamento ficou em 115 milhões e ele colocou como algo assim, não, nós agora temos um orçamento robusto para dar conta dos eventos climáticos. 115 milhões de um orçamento de 83 bilhões. 83 bilhões. Ele está comemorando 115 milhões destinados ao enfrentamento a esses problemas climáticos, né? Enfim, mais uma vez, é um somatório. O que nós temos hoje não é um desastre. Ele é um evento que foi programado. A política rio-grandense programou isso, o agronegócio rio-grandense programou isso, entendeu? E aí a gente tá vendo o resultado hoje. Aí, vamos lá, desgraça pouca, tem mais desgraça. Além de tudo isso, além da desgraça que tá rolando lá, humanitária, enfim, pessoas mortas, desaparecidas, feridas, a gente ainda tem que conviver com fake news. Especialmente fake news bolsonaristas. A galera da extrema-direita, não contente em ver o que estava acontecendo, ainda montou uma estratégia. Segundo a jornalista da Globo News, eu esqueci o nome dela, minha gente, alguém me ajuda, uma loirinha... Daniela Lima. Pronto. Daniela Lima, um dia desse, acho que foi ontem, ela destrinchou o modus operandi das práticas de fake news. Segundo ela, tem um termo chamado firehosing para explicar isso. O firehosing é o processo pelo qual você inunda a sociedade com informações, até que ela não saiba distinguir o que é verdade e o que não é e acabe acreditando em tudo. É uma tática utilizada por esses influenciadores bolsonaristas para fazer com que a população acabe acreditando que... Aí eu vou falar algumas fake news que eu vi, e aí depois vocês podem falar que vocês viram também. Uma, de que os caminhões estavam sendo barrados porque não tinha nota fiscal. Ah, não, porque o governo está barrando os caminhões porque eles não têm nota fiscal, então não pode levar as doações. Aí depois foi pesquisar e descobriu que dos quase 8 mil caminhões que foram levando donativos, apenas 6 foram parados por excesso de carga. Parar por excesso de carga é uma obrigatoriedade, gente. Um caminhão hipercarregado pode capotar. Vocês já devem ter visto algum desses vídeos de caminhão na estrada. Eu vejo muito no Instagram, sabe? Aí mais em tom de comédia lá. Os caminhões cheios de coisa, e aí o caminhão pendendo para um lado, pendendo para o outro, capaz de causar um acidente. Isso é proibido. Os caras estavam fazendo apenas o trabalho deles, né? É tanto que as multas que eles receberam não vão ficar, elas foram revogadas.
Elas foram dadas porque é obrigatoriedade, mas o governo do estado, se não me engano foi o prefeito da cidade de Canoas, não sei, alguma autoridade disse que todas essas multas serão revogadas pelo fato de que eles seguiram adiante, levaram as doações e tal, é um estado de calamidade pública e tudo mais. Mas eles venderam a ideia de que o governo estava barrando as doações. Por quê? Porque eram doações da galera de Bolsonaro, porque eram doações da galera de direita. Não querem deixar a galera de direita colaborar. E aí veio outro, que é um cara que eu odeio profundamente, não mais do que eu odeio o Fernando Collor de Mello, mas eu odeio profundamente, que pela desgraça do destino tem o meu nome, que é o Pablo Marçal. Aquele desgraçado publicou um vídeo reverberando esta bosta e botando para... Ele tem, sei lá, 10 milhões de seguidores no Instagram. A gente, possivelmente, se algum dos caras dele ouvir isso aqui, a gente vai levar um hate desgraçado. Porque o filho da mãe reproduziu essa desinformação e ainda colocou mais. Disse que o avião dele estava sendo impossibilitado de pousar, né, porque não pode receber a doação dele e tal, tem alguma coisa contra ele. Sendo que não pode avião nenhum chegar lá, porque está sobrecarregado. Só tem um aeroporto funcionando, que é o aeroporto de Canoas. Aeroporto não, pista de pouso, que é do Exército. Só tem essa pista de pouso funcionando. Não tem como encher de avião lá. Não é que nem você encher uma garagem de carro, pô, é avião. O filho da mãe queria descer num local que não podia, porque não podia, já estava cheio. Então, assim, é um cara só presta de serviço para a sociedade e só alimenta essa coisa das fake news e retroalimenta, entendeu? Então, assim, eu não sei se vocês acompanharam alguma coisa desse tipo, abro a palavra aí para vocês comentarem, mas é uma desgraça atrás da outra. Começa com o interesse do agronegócio, o capitalismo voraz, destruindo a Mata Atlântica, continua com o governo flexibilizando e reduzindo o orçamento para o combate às mudanças climáticas e termina com essa escória bolsonarista inventando fake news para desestabilizar por uma questão política, de narrativa política, né? É um desastre completo. Eu quero falar sobre 2 pontos, sobre esses 2 pontos principais para mim, agora que o Pablo falou também. Primeiro, sobre essa questão do caminhão, é muito complexo, porque além da pesagem ser uma obrigatoriedade, as pessoas têm que parar lá, os encarregados têm que parar o caminhão, dar uma multa, etc. Essa multa já foi eliminada, que seja. Mas também tem um grande problema em relação às estradas. Um caminhão, ele não pode ter tanto peso. Imagina se normalmente um caminhão tão pesado não pode parar para não fazer dano às estradas. Imagina agora, na atual circunstância, um caminhão desse chega numa determinada parte que já está totalmente destruída, esse caminhão cai. Esse caminhão abre um buraco onde quer que ele seja, dependendo da região que ele chegar, pode ser muito perigoso. Começa a passar caminhão, vai um lá e cai, abre um buraco e acabou. Não vai chegar doação, vai morrer mais gente. Gente, isso é totalmente caótico. Tem essa primeira questão. E também sobre esse Pablo Marçal, que eu não consigo, essa pessoa, né? Triste até dizer que é uma pessoa, né? É complicado. Triste também ele ter seu nome, né, meu amigo? Mas tudo bem. A gente tem que quebrar essa corrente aí. É uma desgraça que eu carrego até esquecerem dele, né? Porque um dia vão esquecer. Nossa, e o interessante é que as iniciais são iguais, Pablo Magalhães e Pablo Marçal. Não precisava ter feito esse comentário. Seu ridículo. Ai, que já deixa a gente até mais triste, né? Não, mas vamos quebrar essa corrente. E além desse Pablo Marçal, eu não sei se vocês viram também uma outra mulher loira, que ainda bem que eu esqueci o nome dela, não gosto muito de memorizar coisas que não são úteis para mim. Eles falaram também que é culpa de ter aberto muitos terreiros, então ainda veio com as fake news, me vem a intolerância religiosa também. Abriram ultimamente muitos terreiros, né, de candomblé, de Umbanda, lá no Rio Grande do Sul,
Então, é culpa também dessas pessoas que, de acordo com a fala deles, venera o diabo. Então, é por causa deles que também que tá tendo esse problema aí. Então, é uma coisa terrível para mim, por 2 pontos. Primeiro, como candomblessista, você que eu sou, você falar que adora o diabo é uma coisa bem engraçada, né? Além do diabo ser cristão, mas isso é uma outra discussão. E também que Deus vingativo que esse pessoal acredita, né? É um Deus que castiga tanta gente, é criança, é famílias, é animais. Que Deus complicado é esse. Então, nunca é a culpa, nunca é só a culpa é do outro, a culpa é de terreiro, a culpa é do diabo que eles falam, a culpa é de... Enfim. E aí dá-lhe fake news, né? Eu não sei se você... Eu vou até interromper o Kleber, desculpa, Kleber, porque eu não sei, Carol, se você assistiu um vídeo que ela postou hoje, inclusive, era até sobre essa fake news que eu ia comentar. Ela postou um outro vídeo hoje, ela falando que foi uma fala equivocada e que ela não queria falar que ela tem alguma coisa contra religiões de matriz africana, tudo e tal. Ela estava falando do desmatamento causado pela construção de terreiros, porque são construídos em espaços abertos no meio da floresta. É de uma baixice um comentário desse, é de uma coisa tão ridícula que, assim, não tem termo que você consiga encaixar o que esse tipo de ser humano baixo é, entendeu? Além de atacar uma religião que é extremamente bonita, que é extremamente acolhedora, tem a coragem de ser baixa, de jogar a culpa de desmatamento em cima de uma religião. É desesperador o negócio desse, gente. A culpa não é do agronegócio, não, que desmata grandes hectares, muitos hectares, quero dizer, para trabalhar com monocultura e com plantações que acabam com aquele solo, ele nunca mais vai poder ser usado para outra coisa. Acabou, enfim. É horrível, é horrível. E assim, essa quantidade de informação, e eu acho muito interessante, tem vários vídeos no Twitter, nas redes sociais, replicando o que a Daniela Lima falou, né? Inclusive, eu sou muito fã do trabalho da Daniela Lima, desde a época do Roda Viva, e como ela destrincha tudo, né? Como ela explica como isso chega a todo mundo. E aí a gente pode até falar um pouco, ela fala um pouco disso, né? Como que essas redes, elas já estão organizadas dentro das redes sociais, como essa comunicação está organizada dentro das redes sociais, como que isso está profissionalizado, está uma coisa assim, muito, muito alinhada com o discurso das redes sociais e já tem o caminho correto. E isso é até uma coisa que a Catiane estava conversando com a gente, eu não sei se a Carol estava no grupo que a Carol viu do historiante, do Portal Águia, que a gente estava falando sobre isso hoje, de como o bolsonarismo, como a extrema-direita, ela se organizou e se qualificou na construção de fake news, utilizando redes sociais, utilizando essas ferramentas, e como a esquerda e a esquerda também tem uma certa culpa no meio disso, e aí a gente pode até falar um pouco do vídeo da Anitta, que ela divulgou hoje nas redes sociais também, foi maravilhoso, mas de como a direita está organizada e de como a direita está profissional nessa área, e como ela tem atacado e como que isso tem feito mal. Só para a gente fechar e enaltecer também aqui, há quem goste, há quem não goste, mas tem que engolir a Anitta, e aí a forma com que ela expôs, da mesma forma que a gente tem o Pablo Marçal, a gente tem uma Anitta também, que tem uma visão internacional, uma fala internacional hoje, de como ela expôs o Congresso Nacional e de como ele está sendo negligente na questão da crise climática que a gente tem passado, né? De como a bancada do agronegócio ela é forte, de como os interesses políticos eles dominam
e direcionam para que tragédias como essas aconteçam. Então eu acho que a gente tem muito o que pensar, tem muito o que analisar o cenário político, inclusive para as próximas eleições de outubro, né? Inclusive para as próximas eleições, que são eleições municipais, que são um espelho do que vai acontecer em 26, para que a gente possa tentar minimizar um pouco do problema que a gente já tem hoje. Dessas fake news que eu já vi nesses últimos dias, já vi várias além dessas. A do caminhão, a questão desse preconceito religioso. Já vi fake news falando que o governo está tentando proibir a entrada de remédios no Rio Grande do Sul. A fake news de que ONGs estão descartando alimentos, jogando fora alimentos. A fake news dizendo que o velho da van tem mais aviões operando no Rio Grande do Sul do que as Forças Armadas. Tem também tem outra fake news que também fala que o governo não está mandando militares para o sul, só está mesmo a população gaúcha está se ajudando sozinha, sem a ação das Forças Armadas. Como o Pablo mesmo disse, essa atuação de bombardear, de mandar fake news o tempo todo ali nas grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociais, todo dia são várias, e não dá tempo nem de rebater uma. Quando você vai rebater uma, por exemplo, a dos caminhões, já aparece 3, 4, 10 fake news diferentes, ou seja, não tem nem como você lutar contra isso, porque é uma rede muito ampla. E também não é somente, digamos, essas fake news, digamos, de grandes redes. São fake news que saem muitas vezes em pequenos grupos. E isso vai aladeando ecoando muito mais rápido atualmente por causa dessa velocidade da internet. E isso vem prejudicando muito essa questão até do auxílio à população do Rio Grande do Sul, porque muitas pessoas vão ficar com aquele receio. Será que eu mando realmente alimentos, roupas que não vão ser entregues? Vão pensar isso por causa dessas fake news, dessas notícias falsas que estão circulando por aí. E só um detalhe que também essa questão da fiscalização de caminhões para entrar no Rio Grande do Sul, ela tem que realmente acontecer. Não somente pela questão da excesso de carga, porque ontem mesmo, dia 9, pegaram um caminhão com 1,7 tonelada de maconha indo para o Rio Grande do Sul. Ele foi apreendido ali, exatamente entre o Paraná e Santa Catarina, e estava com esse destino, ir para o Rio Grande do Sul. Acredita que, aproveitando os comboios que estavam entrando lá, e ele ia tentar, esse caminhoneiro, passar com essa mais de quase 2 toneladas de maconha. Ou seja, infelizmente, tem que ter essa parte burocrática da fiscalização para se evitar isso, porque é algo que é triste desse traço do ser humano de se aproveitar exatamente dessas tragédias para fazer o mal. E isso nitidamente essa pessoa estava tentando fazer, aproveitar exatamente os comboios com alimentos, roupas, com ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul e querer passar drogas. Ou seja, é algo que essa fiscalização ela vai ter que continuar, porque senão a gente pode ter, além desse problema que está tendo no Rio Grande do Sul realmente de violência, a entrada ainda de drogas, porque, como eu disse, foi um caminhão que foi apreendido, e imagino que deve ter outras pessoas tentando fazer isso. E com relação a essa questão de notícias, falsas, ela vem prejudicando tanto que uma dessas notícias falsas com relação à entrada de medicamentos, ela surgiu exatamente, como eu disse, em grupos pequenos. Começou a surgir em grupos pequenos e tomou uma proporção bem grande, que é tanto que saiu até no UOL, tendo que rebater, dizendo que não tinha essa proibição de entrada de remédios no Rio Grande do Sul. Isso, como eu disse, surgindo em grupos pequenos, mas aí teve esse bombardeio de informações, e essa notícia falsa, essa fake news acabou acompanhando. E isso é algo que
infelizmente, eu acredito que vai se tornar muito corriqueiro nessas próximas tragédias que vieram a ocorrer de desastres ambientais naturais. Vamos ver, vamos presenciar ainda muitos desses bombardeios de notícias falsas. Bom, amigos, vamos para o quiz do episódio de hoje. Eu acho que Carol ela não veio ainda não nesse novo formato, né? Carol, no meio do episódio a gente faz um quiz. Vamos testar nossos conhecimentos. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, né? Claro que vocês não vão pesquisar, né, Felipe? Por que, né, Felipe? Eu não entendi essa agora. Não entendi. A gente já sabe que você pesquisa, Felipe. Eu nunca pesquisei. Gente, Passando a cara, perna. eu nunca acertei um quiz nesse podcast. Já, pô. Já acertou. Não acertei, já. Já. Vamos fazer uma auditoria? Vamos fazer uma auditoria. Olha, eu vou ficar com as minhas mãos para o alto. Vamos fazer um compliance. A pergunta de hoje, ela tem um prêmio, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, o prêmio de hoje é o prêmio sensacional. E vamos agora para a segunda versão do chapéu de alumínio. O primeiro, lá no início do quiz, foi o chapéu de alumínio para evitar os ETs de Ratanabá. E esse vai ser o chapéu de alumínio atualizado para evitar os sinais das antenas RAP. É a antena aí que é outra fake news aí, né? Que é antenas que fazem mudanças climáticas. Sendo que, vamos só esclarecer, gente, que essas antenas RAP era um projeto dos Estados Unidos de se estudar as ondas eletromagnéticas na ionosfera. Isso lá na década de 60. Só que quando teve a evolução dos satélites, não se precisava mais de antenas para ver a ionosfera. Se mandava o satélite que ia ser muito mais barato, muito mais preciso. Aquela coroa burguesa diz que se tem mudança climática são as antenas HARP, viu? Então se vire. Uma coisa que, pronto, para essas pessoas que acreditam nessa fake news, porque você acredita nisso que a antena HARP, a antena americana, provoca desastre climático, junta um grupo de advogados bons. Você que está ouvindo, que acredita nessa sandice, nessa loucura, pega um grupo de advogados bons e processa os Estados Unidos por danos ambientais, por causa das antenas RAPs. Eu acredito que você vai ganhar. Sucesso. Não, é o dono do mundo, né? Se a pessoa ganhar esse processo aí. Bom, meus amigos, então vocês já sabem, né? O prêmio de hoje é um chapéu de alumínio para evitar os sinais das antenas HARP. E a pergunta é a seguinte: qual a fatia do orçamento do governo do Rio Grande do Sul para o enfrentamento às crises climáticas em 2024? Eu já falei o número, só que aqui eu botei as porcentagens, né? Letra A, 0,05%, letra B, 0,1%, letra C, 0,2% ou letra D, 0,3%. Qual é a fatia do orçamento do governo do Rio Grande do Sul para o enfrentamento às crises climáticas? A, B, C ou D? Eu acho que é A. Eu acho que é 0,2. Eu vou de 0,3. Carol, peraí, Kleber A, Carol C, Felipe D. Isso. Ok. E a resposta certa, que rufem os tambores. Depois na edição eu boto os tambores. Tá funcionando o tambor na edição? Tá funcionando. O Kleber tinha rasgado o tambor porque ele não tem protocolo. Mas eu já comprei outro tambor. A resposta certa é letra C, 0,2%. Carol ganhou! Vai chegar aí. Agora vai se proteger. Pra você. Tô aliviada. Tava esperando ansiosamente por isso. Tô com muito medo dessa antena. E esse ajuda a evitar terremotos também, tá? Terremotos repentinos assim. Olha só. Espero que evite terremoto e insetos venenosos. As antenas Harper causam terremoto e fazem furacão entrar em erupção, Kleber? Não, eles modificam tudo. Faz furacão, erupção vulcânica, é tudo.
Pronto, nessa live do Sérgio Sacani que eu estava assistindo, que ele estava comentando, estava enchendo o saco dele, dizendo as antenas rápidas, ele explicando isso, gente, isso aí não existe, elas já estão até desativadas, elas não estão mais nem funcionando. E aí um inteligente pegou e disse, não, mas eu vi uma dessas antenas voando aqui, passando por cima aqui, de onde eu moro. Aí, meu amigo, aí é difícil. Meu Deus. Bom, e a pergunta para o público será a seguinte. Um oferecimento aí de Kleber Roberto, que montou essa pergunta. O Brasil enfrentou vários desastres climáticos naturais que resultaram em devastadoras perdas de vidas. E a maior destas tragédias registradas na história do Brasil foi... As alternativas: A seca de 1877. B, a inundação em Caraguatatuba de 1967. Letra C, enchentes no Rio de Janeiro em 2011. Ou letra D, enchentes e deslizamentos de terra em Petrópolis em 2022. Você que está nos ouvindo, essa pergunta vai para você. Interaja conosco aí, deixe a resposta que você acha correta na caixinha de comentários do seu agregador de podcasts preferido, né? Inclusive é bom lembrar de colocar a pergunta na íntegra pra galera ver, porque a gente só fala e não coloca, né? Então a gente quer sabe, uma boa vontade tremenda desses ouvintes de lembrar da pergunta. Mas é isso. Vamos para as nossas indicações. É o momento de a gente fazer nossa curadoria de fim de episódio. Felipe prometeu ter uma curiosidade para a gente aí. Qual é a curiosidade, Felipe? Verdade, para a gente descobrir o que é Venas em Juiz de Fora. Você pesquisou aí, Pablo? Pesquisou, Carol? Kleber? Não, o homem está até com a caneta ali. Ele fez um dossiê. Eu fiquei aqui ansiosa esperando. Fiquei te esperando. O Venas em Juiz de Fora, existe um dialeto na cidade de Juiz de Fora que é próprio dos moradores. A gente falou lá atrás da pala, né, lá no começo do episódio, que é da risada, da gargalhada. Tem alguns outros e tem venas. Venas quer dizer que a pessoa é legal, entendeu? Ou que alguma coisa é muito legal, entendeu? Ou muito Venas o rolê de ontem. Entendeu? Você é Vênus, gostei de você, Vênus. Bem legal. Entendeu? Então, fica aí. Para quem não conhece Juiz de Fora, a cidade está de portas abertas. Venham conhecer a Manchester Mineira. E tem isso, sabe? Aí, ó, uma segunda curiosidade. Professores de história. Por que Juiz de Fora é a Manchester Mineira? Sabem disso? Considerada a Manchester Mineira? Não faço a mínima ideia, meu amigo. É porque vocês escutam muito Oasis e torcem pelo Manchester United? Não, Juiz de Fora é a primeira cidade na América Latina a ter uma hidroelétrica, que inclusive fica perto aqui da casa da minha mãe, e em consequência foi a primeira cidade mineira a ter uma empresa de tecelagem, chamada Mascarenhas. Além dela, tinham mais duas, uma chamada São Vicente, que é aqui perto da minha casa, e uma outra chamada Santa Cruz, que hoje é um dos principais shoppings da cidade. Ó, estamos muito culturais hoje aqui, hein? Uma cidade industrial, então. Uma cidade industrial. Salve a Princesa de Minas, Viva Bela Juiz de Fora. Muito interessante. E eu enrolei e eu não escolhi os meus apoiadores. Espera aí, deixa eu escolher meus apoiadores aqui que eu vou... Vai escolhendo aí. Que eu vou homenagear. Eu vou escolher ele, meu chefe 3, querido e amado chefe Eliezer Gomes Fernandes. As indicações hoje vai para você e vai para o nosso querido apoiador Bruno Gouveia. Então as indicações dessa semana ficam em especial para ele, o chefe 3, Eliezer Fernandes, e para ele, nosso apoiador Bruno Gouveia. Mais uma vez, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, na nossa luta diária aí contra o capitalismo e o fascismo.
E eu vou engatar aqui. Calma, não engate. Para, João Kleber. Antes da gente ir, deixa eu mandar um abraço, fazer uma menção honrosa aqui para alguns ouvintes, rapidinho, tá? Mandar um abraço aí para o Matheus Vinícius, que comentou lá no nosso episódio For Chance, Ciberativismo Fascista nas redes sociais, e colocou lá, episódio sensacional. O Matheus, ele escuta bastante a gente, de vez ou outra deixa uns comentários lá pra gente acompanhar. E o outro é um ouvinte nosso já de algum tempo, que ele ouve o episódio e depois manda a mensagem. É o Francisco Júnior Farias. Ele mandou pra mim um Reels, que é um trecho aqui de uma postagem de alguém em algum lugar. Queria fazer uma banda cover de Los Hermanos. E o comentário embaixo: tomara que não consiga. E ele mandou pra mim e escreveu Felipe. O Francisco, sacanagem, Francisco. Olha, chateadíssimo com você, tá? Muito chateado com você. Fiquei triste. Essa semana, inclusive, me mandaram um meme. Eu não lembro quem foi. Com uma brincadeira falando qual a melhor banda brasileira, fazendo uma comparação entre Los Hermanos e Charlie Brown Jr. Por conta da treta do Chorão com o Marcelo Camelo, tudo e tal. Coitado, o Chorão acabou ganhando, né? O Charlie Brown acabou ganhando. Mas, ó, Los Hermanos, gente, melhor banda do Brasil aí. Desculpa, é verdade. Aceito. Meu Deus. Sim, deixa a Carol começar, que a gente tem convidada hoje. Você é muito... Por favor, Carol. O chefe... Eu tô vendo que eu vou pro RH segunda-feira. Você tá correndo risco com RH assim de todos os lugares que eu tô vendo, né? Tá demais. É por isso que eu puxei o saco do Eliezer aqui hoje, entendeu? Pra tentar me limpar minha barra lá no portal, entendeu? Sabia, ele tá aqui já pensando do outro lado, falando, não, aqui eu tenho que me limpar minha barra. E do lado de lá pra cá, fui eu que editei o texto do Pablo Magalhães, que saiu hoje, inclusive, no portal. Fiz com todo amor e carinho lá, ó, fiz a edição bonitinha, tudo pensando assim, agradar meu chefe, entendeu? Tá, mas ele tá puxa-saco hoje, hein? Então, gente, a minha indicação de hoje, primeiro eu vou começar com uma frase, né, que eu gosto bastante, do grande ativista, ambientalista, indígena, Ailton Krenak. Abri aqui o nome dele para eu não errar o sobrenome, né? Ele tem uma frase muito interessante que eu acho que a gente pode refletir, principalmente agora. Sempre tem que refletir sobre essa frase, mas agora eu acho que é a hora que mais temos que prestar atenção. Ele fala, entre aspas, estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta do consumismo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra. Ou seja, é aquela frase que a gente já escuta há muitos anos, né? Não é de agora. Se tivesse mais árvores, muitas coisas não estariam acontecendo, né, gente? Então, menos desmatamento. Então, eu gostaria de indicar ele, né, que foi eleito, inclusive, para a Academia Brasileira de Letras. É sempre muito bom falar isso, é muito um grande orgulho para o Brasil. Quero recomendar o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019. Muito bom. Só espero que não seja tarde, né, gente, para ler esse livro, porque ele faz umas críticas muito legais sobre como a humanidade acaba separando a própria humanidade da natureza, como se a gente não fosse uma coisa só. Então é muito legal para a gente refletir. Recomendo essa leitura. Eu vou fazer uma indicação de um documentário, ele é um pouco recente, se não me falha a memória, ele é do ano passado, mais tardar 2022, da Netflix, que é muito bom, chamado Solo Fértil. Esse documentário, ele fala um pouco sobre o uso de agrotóxicos, né, nas plantações, e como, além
do desmatamento nessas regiões e o uso do agrotóxico, como ele potencializa as crises climáticas com efeito na camada de ozônio, com o envenenamento do solo, com o envenenamento da água em consequência, e aí ele vai destrinchando isso como se fosse um ciclo e mostra como que o solo ele acaba sendo morto e inutilizado, e como isso vira uma cadeia chegando até nós, a nossa mesa, né? A gente estava falando aqui agora no começo do episódio sobre vegetarianismo, qualidade de alimentação, sobre o preço dos alimentos hoje, que já chegam envenenados para a gente, e como isso atinge a gente, né, dentro desse ciclo todo. Então é um documentário bem interessante chamado Solo Fértil, recomendo, tá na Netflix. Não indicaremos música hoje. Eu vou sugerir também um documentário. Na verdade, eu vou começar falando sobre um livro chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que a gente já falou aqui, eu já sugeri, acho que Kleber também. Há anos atrás já foi sugerido por outros membros da bancada. É porque, assim, ele é muito atual e ele explica, por exemplo, o que está acontecendo em relação à disseminação de fake news. A Daniela Lima, né, o nome daquela jornalista? A Daniela Lima falou sobre um termo que é o firehosing, que o pessoal da comunicação já usa, né? E que está presente sem ter esse nome no livro O Admirável Mundo Novo. O que é o firehosing? É você inundar a população com informação, até o momento em que a informação, a verdade dela se torne relevante. A verdade se torne relevante. E é o que acontece em Admirável Mundo Novo. Por quê? A população, ela é inundada por, enfim, vamos dizer assim, uma torrente de informações. De tal modo em que essa torrente se torna um mar de informações onde a verdade ou a mentira se torna algo irrelevante. O que é propriamente observado por essa população é o quanto essa informação ela lhe dá prazer ou lhe satisfaz ou corrobora com sua ideia, enfim. Lá no Admirável Mundo Novo tem um contexto bem específico, né? O Aldous Huxley fala sobre como essa enxurrada de informações, ela, além de tornar a verdade ou, enfim, algo irrelevante, ela ainda estimula a questão do consumo exacerbado. A informação ela perde a sua importância a partir do momento em que ela se torna algo que puramente existe para estimular o nosso consumo, ela se torna superficial demais. Então tá tudo lá. O controle da população, ele é totalmente o oposto de George Orwell. Orwell, ele imagina um futuro distópico onde o povo ele é controlado pela falta de informação. É quando você controla ela rigidamente que você controla as mentes. Huxley diz que não, o futuro distópico terrível é quando tem informação tanta, mas assim, abundante, que ela se torna irrelevante. E aí você controla a pessoa por meio dessa irrelevância. Então as fake news, elas estão dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, né? Carol, quer falar? Quer fazer um comentário? Pode falar. Eu pensei, eu tô lendo esse livro, 1984, inclusive, tô lendo, e realmente é apavorante pensar que tanto, agora não li ainda Admirável Mundo Novo, mas depois já tô colocando na minha lista aqui mental, porque é bom fazer um comparativo, né, tanto a falta de informação, a manipulação de uma certa forma, a manipulação da informação também, em 1984, e o excesso, a enxurrada, ambas as coisas podem ser muito prejudiciais para a sociedade. Pois é. E é o que a gente vê com as fake news e com esse conceito que é o firehosing, né? Talvez, quem sabe, eu escreva alguma coisa lá pro Portal Águia falando sobre esse assunto para delimitar. Não sei se já escreveram algo sobre, mas acredito que seja uma informação importante para a gente debater. Mas assim, é um livro muito bom, né? Eu prefiro até do que o 1984, prefiro Huxley do que o Orwell, mas aí é uma questão de preferência minha, né? As duas obras são fundamentais na literatura do século XX
E eu sugiro também o documentário Seremos História, do Leonardo DiCaprio, que está hoje disponível no Disney Plus. E eu acho que eles colocaram no YouTube também, viu? É um documentário que aponta justamente a questão da ação do capitalismo sobre o estilo de vida e sobre o consumo exagerado das pessoas, e em como isso impulsiona, né, a destruição da natureza. Mas o que eu acho interessante é que ele alerta para a necessidade das mudanças nas ações individuais e coletivas. Coletiva porque, assim, não adianta você dizer, vou consumir consciente agora, vou trocar a proteína da carne pela proteína vegetal, para não estimular o agronegócio, digamos assim, né, a criação de gado, ao mesmo tempo em que essa mudança ela é um grãozinho na areia, né, um grãozinho de areia na praia, gigantesca. Então as mudanças têm que ser têm que ser individuais, mas também têm que ser coletivas, e principalmente elas têm que ser estruturais. A estrutura capitalista é o grande mal. Então, proletários do mundo inteiro, univos, antes que seja tarde demais. A minha indicação, como eu falei já no início desse podcast, eu vou indicar um podcast também aqui do Historiante, que foi gravado no final do ano passado, em dezembro, que é Os Refugiados Ambientais na Crise Climática, que foi o episódio 198, que teve até a participação da Soledad Bravo. Ela participou, teve a participação de Catiane, a participação nossa, minha, Pablo e Felipe, e nós comentamos sobre as mudanças climáticas que vem ocorrendo e vem fazendo o deslocamento de milhões de pessoas. E quando a gente falou ali no final de dezembro, a gente falava como esses refugiados ainda tinha aquela ideia de ser algo que ainda ia demorar para acontecer. Era algo que estava distante da gente, como eu disse aqui no início do podcast, e é algo que a gente está já vivenciando agora, com o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E é um episódio que, assim, já mesmo com tão pouco tempo de gravação, já demonstra como urge as mudanças climáticas, porque, como eu disse, a gente gravou aquilo como uma perspectiva de ser algo que ainda ia demorar muito a acontecer, mas já é algo assim, já é realidade, já é algo que já tem que se pensar, já é algo que vai ocorrer com a gente, nós brasileiros, não é algo mais distante e não é algo tão mais no futuro, é algo de agora. E como vocês perceberam, né, a gente não está fazendo as indicações musicais nesse episódio, por uma questão de respeito pelo que está ocorrendo com a população gaúcha, a população do Rio Grande do Sul, como uma demonstração de respeito pelas perdas. Ficam as indicações de leituras de séries como uma questão de reflexão. Ok, então chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Sim, você que está aí com os fones de ouvido até agora, passou 1 hora de episódio e você está aqui esperando a gente dar tchau. Saiba que é para você que a gente faz a cada semana este programete, te fazendo das tripas coração. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, é muito comum aqui no Nordeste. Minha mãe já falou muito. Eu faço das tripas coração para você. Então aqui, fazendo das tripas coração para você que nos ouve. Obrigado por nos ouvir até agora. E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau, gente. Tchau.